Olá pessoal, dando continuidade aos vídeos sobre logaritmos, hoje nós vamos falar sobre propriedades nos logaritmos. Então vamos lá. A primeira propriedade que eu quero comentar com vocês é quando nós temos o log de uma multiplicação na base de x. Quando nós temos uma multiplicação no logaritmando, nós podemos transformar em uma soma de dois logaritmos, aonde a gente vai colocar log de a na base de x, mais log de b na base x, na mesma base que nós temos no início. Então, quando nós tivermos a multiplicação, a gente pode colocar o log dos dois números que estão sendo multiplicados e calcular o logaritmo deles separados. E vice-versa, né? Se você tiver um log de um número na base x e o log de outro número também na base x, é importante lembrar, a base tem que ser a mesma, você pode passar isso para log da multiplicação desses dois números na base x. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente colocar em prática essa primeira propriedade. Aqui nós temos log de 4 vezes 3 na base 5. Se é uma multiplicação, nós podemos escrever isso para uma soma. Então, como a gente viu na propriedade, como que a gente passaria para a soma então? Iria ficar log de 4 na base 5 mais log de 3 na base 5. E se fosse ao contrário, a gente poderia passar para a multiplicação, desde que tenha a mesma base, entenderam? Então, quando for multiplicação, a gente pode passar para uma soma. Essa é a primeira propriedade. Vamos fazer aqui outro exemplo. Olha aqui, ó. Nós também estamos tendo aqui um logaritmando que tem uma multiplicação. Então, se nós temos uma multiplicação, nós podemos passar isso para a soma. E a base, importante lembrar, é 3. Então, quando a gente for passar para a soma, os dois logs terão que ter a base 3. Então, iria ficar log de y na base 3, que é o primeiro termo aqui, mais, porque é uma multiplicação, log de y mais 5 na base 3, que é o segundo termo. E a gente poderia fazer isso também ao contrário. Se você tivesse a soma, você poderia passar para a multiplicação. Então, essa é a nossa primeira propriedade em logaritmos. A segunda propriedade é quando nós temos uma divisão. Quando nós temos uma divisão, ao invés de passarmos por uma soma, nós vamos passar para a subtração. Então, se você tem o log de a sobre b, que podem ser números quaisquer, na base x, você pode reescrever isso por log de a na base x menos log de b na base x. E vice-versa, né, pessoal? Se vocês tiverem uma subtração entre dois logs e eles possuem a mesma base, você pode transformar isso para uma divisão. Então, essa aqui é a nossa segunda propriedade. Vamos fazer então um exemplo. Olha aqui, log de 2 vezes 3 dividido por 7. Vocês podem estar perguntando, nossa, mas tem uma multiplicação. Sim, mas também tem uma divisão. Então, nós podemos escrever isso por log de 2 vezes 3 na base 10. Ah, pessoal, uma observação importante. Aqui, ó, lembra que eu falei no último vídeo para vocês que quando não aparecer nenhum número na base, é porque a base vale 10. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Aqui não apareceu nenhum número na base, então nossa base é 10. Então, log de 2 vezes 3 na base 10, menos, porque é uma divisão, log de 7 na base 10. Então, essas são as duas primeiras propriedades. Lembrando, então, quando for multiplicação, nós podemos transformar para uma soma, e quando nós temos uma divisão, nós podemos passar para a subtração. E vice-versa, né? Se vocês tiverem uma subtração de logs com a mesma base, você pode passar para a divisão, e se você tiver uma soma, você pode passar para uma multiplicação. Lembrando que todos têm que ter a mesma base. Então, próxima propriedade. Propriedade número 3. Aqui nós temos log de a elevado a n na base x. Quando for assim, esse número que está elevando o nosso logaritmando, nós podemos deslocar ele para frente, multiplicando o nosso log. Então, ele basicamente sai daqui de cima, né, do a, e vai lá para frente multiplicando. Então, nós vamos ter n vezes log de a na base x. Vamos fazer aqui um exemplo. Aqui nós temos log de 3 elevado a quinto na base 2. Se o nosso logaritmando está sendo elevado a um número, nós podemos jogar esse número para frente multiplicando. Então, a gente pode reescrever assim, desta forma. 5 vezes log de 3
na base 2. Agora, e se não for o nosso logaritmando que está sendo elevado? Se for a nossa base? Se for a nossa base, nós temos essa propriedade aqui, que quando nossa base está elevada a algum número, m, como aqui nesse exemplo, também pode ir lá para frente multiplicando. Só que ao invés de ir como o número n, ele vai ter que vir invertido, ou seja, ele vai vir 1 sobre m vezes log de a na base de x. Então, essas duas propriedades são muito importantes também. Se o nosso logaritmando está sendo elevado, a gente joga ele para frente multiplicando. Mas se a nossa base que está sendo multiplicada, ela também vai lá para frente, só que ela vai ficar embaixo na fração, ela vai ficar invertida, e aí ela também vai multiplicar 1 sobre m vezes log de a na base x. Vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Aqui nós temos log de 3 na base 2 à quinta. Reescrevendo então, nós poderíamos colocar 1 sobre 5 vezes log de 3 na base 2. Mas agora, se ao mesmo tempo estiver a minha base e meu logaritmando elevados. Se for assim, nós podemos também jogar os dois lá para frente, só que o n vai vir em cima e o m vai vir embaixo. Então, vai ser n sobre m vezes log de a na base x. Essas propriedades também são bem importantes para vocês. Bem, pessoal, uma última propriedade que eu quero mostrar para vocês é a propriedade de mudança de base. Lembra da base? É aquela que fica lá embaixo, que vai ser elevada ao nosso logaritmo e tem que dar o nosso logaritmando, certo? O que diz a mudança de base, então? Se nós temos log de b na base a, nós podemos mudar essa nossa base, colocar uma nova base no nosso logaritmo, desde que a gente coloque o logaritmando sendo b e o outro logaritmando sendo a. Então, se nós temos log de b na base a, nós podemos reescrever isso colocando log de b na base x, que é uma base que você pode escolher, dividido por log de a na base x. Base x, então, tipo, a mesma base que você colocar aqui para b, você vai ter que colocar a mesma base no log de a. Então, essa propriedade serve para a gente resolver alguns problemas, quando nossa base está um pouco complicada da gente resolver e a gente quer passar ela para uma base mais fácil de resolver. Quando a gente quer fazer essa mudança de base, nós temos que seguir essa regra, aonde você vai pegar o seu logaritmando e fazer o log dele e colocar na base que você deseja, dividido pelo log de a, que antes era a nossa base, olha, numa nova base que é que você escolheu para mudar. Vamos fazer um exercício, um exemplo, para vocês entenderem um pouco melhor. Aqui nós temos log de 3 na base 5. Se eu quiser mudar a base desse meu logaritmo, eu posso reescrever isso, log de 5 dividido por log de 3. Mas aqui, Sara, qual que é a base? Lembra o que eu falei para vocês? Se não aparece nenhum número na base, é porque a minha base vale 10. Então, aqui eu fiz uma mudança de base. Coloquei os dois, tanto o meu logaritmando quanto a minha antiga base, sobre a mesma base. Log de 5, que antes era a minha base, agora está na base de 10, e log de 3 na base de 10 também. Um dividido pelo outro. Olha esse outro exemplo aqui. Aqui nós temos log de 10 na base 2. Vamos fazer mudança de base aqui também. Eu coloquei log de 10 dividido por log de 2. E os dois eu passei para a base 10. Até que não está aparecendo nenhum número aqui embaixo, porque então a base é 10. E dessa forma, o que eu posso resolver aqui? Log de 10 está na base 10. Que número que eu elevar o 10 vai dar 10? Vocês concordam que vai ser 1? Então, log de 10 na base 10 vai dar 1. Então, eu posso reescrever isso como 1 dividido por log de 2. Então, pessoal, essa propriedade da mudança de base nos ajuda bastante a resolver alguns exercícios, onde quando nós mudarmos a base, nós vamos conseguir resolver o logaritmo de uma forma mais fácil. Então, são essas as propriedades que eu queria mostrar para vocês. Anote no caderno de vocês e faça exercícios para vocês aprenderem a utilizá-las quando for fazer algum exercício. Obrigada pela atenção.